Oi! Como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos. Muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E hoje eu queria falar para vocês sobre o porte, da rosa deserto, o tamanho das rosas deserto. Vou fazer esse vídeo rapidinho e toda vez que eu uso a palavra rapidinho vocês sabem que o vídeo vai demorar, mas eu prometo que dessa vez eu consigo. Como vocês sabem, existem rosas deserto enormes, existem rosas deserto de porte médio e existem as rosas deserto pequenas, miniaturas e até as micro rosas deserto. Eu não tenho todas, infelizmente, mas quando eu tiver, sei lá, tipo uns 20 milhões de seguidores, eu tenho certeza que eu consigo ter uma de cada, assim, para ficar mostrando para vocês, olha, gente, é assim, assim. Mas aqui eu tenho 3 plantas que exemplificam muito bem essas características de planta de grande porte, médio porte e pequeno porte, que eu tenho, no caso, uma híbrida de arábico com obeso, uma híbridazinha de brócolis com thai, e eu tenho uma rosa do deserto miniatura. Depois eu faço uma comparação, vocês olhando no vídeo assim, talvez não pareçam tão diferentes do tamanho, mas eu tenho uma referência aqui para que vocês tenham uma boa ideia. Eu vou usar essa caixinha de fósforo aqui só para que vocês tenham um ponto de referência. Eu vou botar primeiro na frente da rosa do deserto miniatura. Tá bom? Vocês terem aqui ó, o tamanho dela em comparação. Aqui eu tenho a planta de porte médio. E por último eu vou botar nessa daqui. Estão vendo a diferença de tamanho? Essa planta maior, só para que a gente tenha uma referência de idade também, essa é uma das nossas plantas do tutorial, ou seja, ela tem 2 anos de idade. Essas duas plantas aqui estão beirando os 4 anos de idade. Então vocês podem ver que a diferença de tamanho é gritante. Claro, essa aqui você pode pensar, ah, não, mas teve poda e tudo mais. Mas a estrutura da planta ainda é a mesma. Eu realmente fiz poda de galho, mas a tendência da miniatura, as miniaturas que existem hoje, as micro mesmo, nelas você nem precisa podar, você mal consegue podar. Mas essa aqui, como é das primeiras miniaturas que tinham, ainda era possível fazer algumas podas, mas mesmo com podas ela fica com um galho muito fino. Ele vai ficar alongado, mas fica fino. E a estrutura, toda a estrutura da planta é bem diferente. Mas vamos aos fatos aqui. As maiores rosas do deserto são a socotrano, a somalense, socotrano, a arábico, a somalense e a nossa obeso. Estão ali entre as 4 primeiras colocadas, digamos assim. São plantas muito grandes. Só que, na natureza, elas demoram muito e muito tempo para poder atingir esse tamanho, atingir esse porte. E todas elas são plantas que vão ficar tipo do tamanho de uma máquina de lavar roupa ou até maior. Principalmente a arábico e a socotrano verdadeira. Obviamente que hoje em dia não se planta mais socotrano verdadeira, porque existe toda aquela questão de importação e todas as proibições com relação a isso. Mas, então vamos nos manter mais na arábico, que é uma planta que é bem mais fácil de você conseguir, bem fácil de você conseguir, e é uma planta que realmente cresce muito. É um aviso que eu sempre dou para as pessoas. Você compra um arábico sabendo que você está comprando um carro. Vai ficar uma planta enorme, você vai ter que arrumar um lugar para que essa planta ela se desenvolva. Exemplificando para vocês, a mãe dessa planta, que é uma híbrida de arábico com obeso, ela tem hoje 10 anos, tem 1 metro de circunferência de caudex, e mesmo assim, durante os primeiros 8 anos, eu restringi muito o crescimento dela. Tá? Para que vocês tenham uma ideia, essa daqui é uma planta de 2 anos, é filha dela. E mesmo assim, essa filha dela é uma arábico com obeso, de uma híbrida de arábico com obeso com outro obeso. E o porte dela já é bem maior, estando com 2 anos de idade. Ela hoje em dia, com 2 anos, está no mesmo vaso, mesmo tamanho de vaso, que a mãe dela estava há 2 anos atrás. E porque no caso delas, em nenhuma das plantas do tutorial eu estou fazendo restrição. Eu quero saber o quão rápido e o quão grande ela consegue ficar. A rosa do deserto original, a arábica original, que eu chamo ela de montanha, ela hoje já tem 1 metro de circunferência, de raízes e caudex, e ela está num vaso 3 vezes maior do que essa. Ela, em questão de 1 ano e meio, ela mais do que dobrou de tamanho. Aqui,
como no caso dessa aqui, que já tem aproximadamente 10 anos. Então é uma planta que, se você deixar, ela cresce muito rápido, de uma forma muito intensa. O que é ótimo assim se você tem espaço, se você tem noção do que você está fazendo. Se você não tem noção, é bom saber. Arábicos são plantas que ficam enormes, então vamos tomar muito cuidado. Então, saindo das plantas de grande porte, de crescimento, né, bem rápido, digamos assim, nós temos as plantas daquela linhagem da Thai. A Thai Socotrana é considerada uma planta semi-anã, né? É definida lá fora como uma planta semi-anã. A brócolis também. Então eu tenho duas plantas aqui em uma só, uma brócolis e uma Thai Socotrana, né, uma híbrida das duas, e ela manteve essa questão de ser uma planta semi-anã. Como eu já fiz a comparação da caixa de fósforo, vou falar rapidinho da questão do vaso. Esse vaso aqui é um vaso de 3 litros. Esse aqui é um vaso aqui atrás é um vaso de 7 litros, então, ou seja, mais do dobro do tamanho do vaso. E a planta é mais ou menos metade do tamanho. Essa planta já tem aproximadamente 4 anos. Todas as duas aqui têm aproximadamente 4 anos. E isso quer dizer que essa planta não vai ficar do tamanho dessa? Não exatamente. A Thai Socotrano, a brócolis, que são as plantas de porte médio mais comuns, elas crescem relativamente bem. Só que o crescimento é muito lento. O tamanho que essa planta aqui tem agora aos 2 anos, essa aqui só vai ter provavelmente com 8 ou 9 anos. Né? Ela vai demorar bastante para ter esse tamanho aqui de caudex, essa estrutura de caudex. Então é uma planta de crescimento mais lento. Em compensação, ela tem um crescimento de galhos, um crescimento de folhas muito mais vigoroso. É uma planta que todo ano ela perde completamente as folhas, fica completamente desfolhada, fica só os toquinhos dela aqui. Você jura, quem não conhece, jura que a planta morreu. E depois, quando passa essa época de tempo mais nublado, tempo mais chuvoso, brota tudo de novo e ela se enche de folhas novamente. E como ela tem uma estrutura de galhos que nascem da gema o tempo todo, ela se enche completamente. Nem parece que ela perdeu as folhas, porque ela dá a impressão que nasceram folhas no mesmo lugar onde caíram, mas na verdade não é isso. Na verdade o que acontece é que as folhas nascem pequenos galhos onde eram as folhas. Então tem essa estrutura diferente. É uma planta ótima para quem tem pouco espaço, né? Não tem tanto espaço em casa. É uma planta ótima para quem gosta de trabalhar raízes e trabalhar galhos, porque ela aceita muito bem. Ela tem a vantagem de não ser tão suscetível aos ácaros, porque ela não tem aqueles pelinhos que normalmente as híbridas e as arábicos têm. Então ela tem essa vantagem, mas ela tem a desvantagem de ter um crescimento, esse grande número de galhos, você tem sempre que estar limpando, olhando, porque às vezes acumula umidade, pode acumular fungos aqui no meio, porque a estrutura é muito fechada. Então você tem que tomar cuidado para não acumular fungo e de repente ela começar a apodrecer os galhos que você acha que está tudo bem e a estrutura lá no meio está, na verdade, apodrecendo. Então é bom você tomar cuidado. Mas é uma planta ótima de se cuidar, tá? Apesar do crescimento ser lento, mas compensa. Eu particularmente gosto. Principalmente porque te dá uma estrutura muito fácil, né? Ela tem essa estrutura mais larga, esse formato de tanque, é muito fácil. Você nem precisa fazer nada, assim. Às vezes você deixa ela crescer naturalmente, ela já cria essa estrutura. É uma planta muito boa, é uma planta que não vai crescer tanto e não vai ocupar tanto espaço para você. E por último, nós temos a nossa miniatura. Hoje em dia existem miniaturas bem menores, tá, gente? Essa miniatura aqui está até grande para os padrões de hoje em dia. A Dorset Horn, ela tem 3, 4 centímetros, ela é muito, muito pequena. A Dorset Horn é do tamanho da caixa de fósforo. Essa aqui ainda é um pouquinho maior. Essa daqui é uma miniatura daquelas primeiras miniaturas de rosa do deserto que apareceram, né? Nós temos uma de folha larga, né, que tem a estrutura de folha mais larga, lembra muito a obeso, realmente parece um obesozinho em miniatura, só que a folha é mais larga e de um verde mais escuro. E nós temos essa aqui que é uma planta mais estreita, né? Ela tem a folhagem mais parecida com a da Thai Socotrano. Ela alonga tanto aquela miniatura quanto essa, ela alonga a raiz e alonga o galho, mas o caudex fica sempre pequenininho. Se você deixar, ela não vai ficar muito grande, né? O crescimento também é muito lento, mas ele fica um galho alongado, estranho. Eu até lembro quando eu mostrei para vocês aqui,
quando eu fiz a mudança radical, fiz o makeover nessa planta, eu mostrei para vocês que ela tinha uma estrutura de galhos muito grande, uma estrutura de raiz muito grande, mesmo sendo uma planta miniatura. Mas o máximo que ela chega é desse tamanho, ela fica menor do que essa. O máximo que ela chega é menor do que isso. Então, mesmo que passe os anos, ela nunca vai crescer demais, né? Apesar que eu não conheço ninguém que tenha miniatura com mais de 6 anos, né? Nem 6, 7 anos talvez, eu nunca vi ninguém com miniatura com muito mais tempo do que isso. Mas essa aqui eu faço podas, tá? Eu faço para poder estruturar os galhos, porque no caso eu estou usando ela fazendo um estilo bonsai, então mudando, cortar galho, cortar raízes é necessário para poder manter a estrutura da planta dentro desse vaso. Se eu não deixasse, ela ia alongar tudo, mas a altura dela em si não ia aumentar tanto. Então, das miniaturas, as mini mesmo, existe a mini Dorset Horn, bem pequenininha assim, com pouquíssimos centímetros, e existe a microbrócolis. A microbrócoli, ela é muito pequena, tão pequena quanto a Dorset, mas ela tem uma estrutura de galhos parecida com essa. É como se você tivesse essa planta aqui, só que daqui para cima. Ela não tem caudex, assim como a Dorset Horn também não tem caudex, e ela só tem a estrutura daqui para cima. É aquele amontoado de galhos, mas numa planta bem pequenininha e sem o caudex. Com relação à floração, a miniatura e a microbrócolis, elas florescem com flores de tamanho normal. São, claro, um pouco menores do que uma flor de uma planta de grande porte, mas o tamanho da flor é bem proporcional. Já a Dorset Horn miniatura, ela dá uma flor bem pequenininha, assim, também bem singela. E é muito difícil de você conseguir polinizar, porque além da flor ser muito pequena, ela só dá uma flor de cada vez. A maioria das plantas de miniatura floresce pouco. Ela dá 3, 4 flores de cada vez, aí vai lá, floresce outro galho. A estrutura dela em si não é de muita floração, nem de muito fácil de polinizar. No caso das thai e das brócolis, elas têm uma floração mediana, tá? Algumas thai socotrano verdadeiras ali, algumas thai socotrano, no caso aqui, como eu disse, isso aqui é uma híbrida. Elas têm uma floração um pouco mais intensa. Essa, por exemplo, floresce mais, com mais frequência, na verdade, do que a brócolis que eu tenho. A brócolis que eu tenho floresce, mas a floresce não é como específica. Ela vai lá, floresce e depois para. Essa aqui floresce praticamente o ano todo, com exceção de quando chega o período chuvoso, que cai tudo, ela para de florescer, para de crescer, fica até a temperatura aumentar um pouquinho, ou então o sol voltar, porque se ficar muito nublado, ela cai as folhas. Assim que o sol volta, ela começa e normalmente ela já volta florindo. Aí depois que as flores começam a estabilizar, ela começa a brotar as folhas. E a que realmente floresce mais, sem dúvida nenhuma, é a híbrida de arábico com obeso. É uma coisa extraordinária. Uma planta dessa adulta, né, uma planta já com alguns anos de idade, tem uma floração que é monstruosa, uma floração espetacular. Além de toda essa estrutura que cresce muito rápido, ela é uma planta que floresce muito intensamente. E por isso também, né, que a obeso está ali na base da maioria das plantas floríferas. A gente tem a maioria das plantas que são coloridas, tem como base a Adênio obeso. Então é isso, o vídeo não foi tão longo quanto eu esperava, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!